Eu que por agradeço. você ter me cedido Seja bem-vinda. Hã? Seja bem-vinda. Obrigada, Diva. Tá? Não sei se eu corresponder a... Hã? Oi? Já iniciei a gravação, Bruno. O professor Nelson já vai estar gravando, Bruno. Tá? Eu queria agradecer, tá? E me sinto muito honrada de estar junto com a Diva e com o Nelson aqui. E vamos falar um pouquinho de quinolonas, tá, gente? Bom, são as quinolonas. As quinolonas e as fluorquinolonas, eles são grupos relacionados de antibióticos derivados do ácido nalidíxico. Na verdade, o ácido nalidíxico, ele é justamente a primeira quinolona, tá? São formados por um conjunto bicíclico, como vocês podem ver aqui ao lado, aromático e uma função cetona, na posição 4 das moléculas. As modificações em alguns sítios centrais dessas estruturas químicas, elas explicam as características importantes relacionadas ao espectro de ação. Aqui a gente tem uma fluorquinolona, a gente observa o radical F, né? E que a adição desses radicais diferenciais, eles fazem que haja mudança no espectro de ação desses antibióticos. E qual seria o mecanismo de ação, então, desses antibióticos? Eles agem na topoisomerase 2, que também é chamado DNA-girase, e a topoisomerase 4. Essas duas enzimas, elas são responsáveis pela replicação do DNA bacteriano e também na quebra da fita, e dessa fita que vai se unir ao RNA e produzir a proteína. Então, ele interrompe a replicação do DNA e também a síntese proteica. Isso faz com que haja uma quebra no metabolismo dessa bactéria e essa bactéria acaba morrendo. Então, por isso, esses antibióticos eles têm um efeito bactericida, tá? A resistência a esses antibióticos, elas podem ocorrer. Isso se deve ao que a gente chama de ativação de bombas de efluxo. Essas bombas de efluxo, elas levam à diminuição da concentração intracelular do antibiótico e ou alteração também nos sítios de ligação dessas enzimas que eu citei anteriormente. Aqui, como vocês podem ver, o mecanismo de ação bastante exemplificado, aqui a gente vê a DNA-girase, né, onde age, que é também a topoisomerase 2, onde a quinolona se une e que faz com que haja bloqueia essa replicação do DNA, e também na topoisomerase 2, onde bloqueia também a síntese proteica da bactéria. Com relação à farmacocinética, são antibióticos que têm boa absorção oral. Eles podem ser também administrados de forma intravenosa, além da oral. E também existe algumas quinolonas que também são oftalmológicas. A gente observa também a existência de colírios à base de quinolonas, que eu vou falar posteriormente. A absorção ela não é afetada por alimentos e a gente tem que ter cuidado com alguns suplementos vitamínicos e também antiácidos, como os suplementos vitamínicos à base de ferro, zinco e magnésio. A gente não observa isso com suplementos à base de cálcio, mas com esses complexos vitamínicos e antiácidos a gente tem que ter cuidado. Ela tem uma boa distribuição nos tecidos e a maioria delas, elas são de depuração renal. As mais novas são de depuração não renal, são de depuração hepática, tem algumas que são interais também. Mas, via de regra, elas são de depuração renal. Aqui a gente observa, como eu falei anteriormente, as quinolonas de primeira geração, a quinolona de primeira geração, que é o ácido nalidíxico, e a gente observa as de segunda geração, que é a ciprofloxacina, que das quinolonas de segunda geração, ela é a mais prescrita, é a mais conhecida, o ofloxacino, norfloxacino, lomifloxacino. De terceira geração, a gente tem a besifloxacino, levofloxacino, gatifloxacino. Gatifloxacino aqui no Brasil está devido a associação com hepatotoxicidade, né, com insuficiência hepática, a gente
ela foi interrompida o seu uso. A de quarta geração, que é moxifloxacino, delafloxacino, gemifloxacino e trovafloxacino, né? Com relação à de primeira geração, que é o ácido nalidíxico, ela tem um espectro limitado. Geralmente, são bactérias gram-negativas entéricas e ela tem uma baixa concentração terapêutica. Para ela poder agir nos tecidos e nas infecções bacterianas, ela tem que ter uma concentração inibitória bastante elevada. Isso faz também com que ela tenha uma limitação no seu uso. Então, a gente usa principalmente para hito não complicada e também diarreias. Ela não é eficaz contra pseudomonas e tem uma rápida resistência e vários efeitos adversos, tá? A gente, assim, eu não vejo muita prescrição do ácido nalidíxico, vocês vão encontrar com o nome comercial de Intomilon, tá? Mas é basicamente para hito não complicado e também algumas diarreias também, que a gente prescreve o ácido nalidíxico. Com relação às de segunda geração, né, dentre as mais prescritas está a ciprofloxacino. O espectro dela é gram-negativo, gram-positivo, incluindo o S. aureus. Pneumonias adquiridas na comunidade, ela não é uma boa opção, porque ela não age bem contra o Streptococcus pneumoniae. Então, não é uma indicação contra as pneumonias adquiridas de comunidade. Ela também pode agir contra o Mycobacterium tuberculosis e micobactérias atípicas também, ela tem uma certa ação. Ela tem um melhor volume de distribuição, ela, com a adição do radical F, é uma fluorquinolona, essas quinolonas de segunda geração, houve um aumento do espectro e aumento da sua atividade bactericida. Por isso, ela tem uma melhor penetração na bactéria. E, como eu falei para vocês, o radical F, ele também aumenta a atividade contra bactérias gram-negativas. Então, essa adição do radical F, por isso que elas são chamadas de fluorquinolonas, ela fez com que aumentasse o espectro bacteriano dela e também tivesse uma ação mais eficaz contra bactericida mais eficaz. Tá? Com relação, então, às bactérias, as quinolonas de segunda geração, a gente tem a lomefloxacino, que é o Meflox, Mevaquin, o Tavaflox, que a gente pode encontrar, esses são nomes comerciais. A ciprofloxacino, que a gente tem a cipro, né, que é de todas elas, obviamente, é a mais prescrita. O ofloxacino, que é o Flox, a gente encontra tanto o ofloxacino como o ciprofloxacino na forma de colírios antibióticos. No caso da cipro, a gente tem o siloxan, além dos colírios combinados com corticoide, mas antibiótico puro é o siloxan, e o ofloxacolírio, tá? Que é bastante utilizado, que a gente deixa reservado também para o tratamento de úlceras, onde a gente desconfia que o pseudomonas, úlceras bacterianas, e que o pseudomonas, ele é a bactéria que está ocasionando o processo infeccioso. E o norfloxacino, a gente tem o floxacino. Então, a ciprofloxacino, como eu falei anteriormente, ela é mais prescrita dessa segunda geração. Em que a gente pode prescrever, no caso, a ciprofloxacino? Nas infecções urinárias, prostatites, ela tem uma boa concentração para patologias de pele, por exemplo, nas celulites, seja de face, seja celulites de perna, de qualquer infecção de tecido subcutâneo. Também tem a sua atuação na DST, em doenças osteoarticulares e gastrointestinais. Ela é a mais eficaz de todas contra a Pseudomonas aeruginosa e eficácia contra algumas gram-positivos. Pode ser intravenosa oral, 2 vezes ao dia, posologia, na dose de 250 a 500 miligramas. No caso da cipro,
da apresentação oral, a gente vai encontrar na apresentação de 500 miligramas 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. A utilização indiscriminada em hito tem feito com que haja cepas resistentes de Escherichia coli. Então, veja bem, no caso das quinolonas, elas são antibióticos potentes e devido a esse espectro de ação deles, devido também à grande ocorrência de efeitos colaterais, que a gente vai ver posteriormente, ela não deve ser empregada logo como primeira escolha para determinados tipos de infecções. Tá? Então, se não for uma infecção de moderada intensidade, a grave, e se tiver outro antibiótico que a gente possa usar no lugar da quinolona, a gente deve usar esse primeiro antibiótico e deixar a quinolona como uma carta na manga, caso não haja uma resposta necessária adequada para aquele processo infeccioso. Com relação às de terceira geração, elas também são chamadas de quinolonas respiratórias também. Ela tem um maior espectro contra bactérias gram-positivas. Ela tem uma ação também contra o Streptococcus pneumoniae, uma coisa que a gente não observa nas quinolonas de segunda geração, e também ela tem maior ação contra as bactérias atípicas. Por isso, no caso das pneumonias adquiridas de comunidade, ela é uma boa opção para você usar. Elas são chamadas, como eu falei para vocês, de quinolonas respiratórias, também apresenta uma boa absorção oral. Ela também pode ser usada contra também as infecções urinárias, prostatite, infecções de peles, DST, infecções osteoarticulares e gastrointestinais também, ela também tem uma boa atuação. O bezifloxacino, que é uma quinolona de terceira geração, ela é a única que tem apresentação exclusivamente oftalmológica, à base de colírio. Posologia, inicialmente, a gente pode fazer uma gota 3 vezes ao dia, mas em caso de determinadas infecções, úlceras corneanas, a gente pode aumentar essa dosagem até 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, dependendo do caso, dependendo se usada ela em monoterapia ou se tiver que ser usado com outro colírio associado. Ela tem uma boa ação contra pseudomonas e ela diminui o contágio e reinfecções. Ela é um antibiótico bastante potente e por isso, mais uma vez, ressaltando, ela diminui esse contágio e também as reinfecções, principalmente se tratando de pseudomonas aeruginosa. As quinolonas de quarta geração. Elas têm o espectro quanto as de terceira geração, todo aquele espectro, e também apresentam uma atividade contra anaeróbios. Aqui nós temos a moxifloxacino, que ela tem uma melhor atividade contra gram-positivos. Com relação às quinolonas de terceira geração, o moxifloxacino a gente tem como apresentações comerciais o Avalox, e o Vigamox, ele é um colírio. Então, a gente tem uma quinolona de terceira geração também, além do bezifloxacino, o moxifloxacino, ele também existe na formulação de colírio também para ser usado. Muito usado no pós-operatório de cirurgias de catarata, né, Diva? Bastante utilizado e como de primeira escolha, inclusive. A gente vê que a metabolização do moxifloxacina é hepática, mas não age no citocromo P450. Segunda linha de tratamento para TB, é uma potente atividade contra gram-positivos, também tem uma potente atividade contra micobactérias típicas. Ele age também, ele é uma boa opção para Streptococcus pneumoniae multiresistente, e ele também pode ser usado no caso de sinusite, bronquite, pneumonia, infecções de pele e também no caso de infecções oftalmológicas, como eu citei para vocês, com a base de colírio, que a gente também pode usar de acordo com a posologia necessária, de acordo com ter um pós-operatório, então ser um processo infeccioso. O gemifloxacino, nome comercial Factive, ele também é bastante utilizado em infecções do trato respiratório e em exacerbações de bronquite crônica e também de pneumonia.
ele é responsável por menos lesão hepática do que as outras quinolonas. As quinolonas, via de regra, apesar da depuração renal, elas têm elas também possuem um metabolismo hepático e, por isso, a gente tem que ter cuidado na hora de utilizá-las também, justamente porque elas podem causar uma hepatotoxicidade. E a gente também tem que ter cuidado justamente em pacientes hepatopatas, pacientes, por exemplo, portadores de hepatite crônica, hepatite C, hepatite B, pacientes cirróticos, a gente tem que avaliar e usar com cautela esse tipo de antibiótico. Quais seriam os efeitos adversos, então, das quinolonas? Gastrointestinais, como diarreia, por exemplo, pelo uso de antibiótico, e artralgia. Esses são os efeitos adversos mais comuns. A gente pode observar fototoxicidade, neuropatia periférica e fraqueza mular, que pode ser principalmente com a fluoroquinolona a longo prazo, né? Então, a gente tem que ter cuidados com pacientes que são pacientes neurológicos, que têm algum tipo de neuropatia periférica, pacientes portadores de miastenia graves, ou então qualquer outra doença neurológica que leve a uma fraqueza muscular. Pode causar também um alargamento do intervalo QT, convulsões, alucinações e rupturas de tendões. Essas seriam as mais graves. As rupturas de tendões a gente vê principalmente em pacientes mais idosos que podem ter essa complicação. No caso da miastenia graves, a gente deve evitar as fluoroquinolonas e na gravidez, porque ela pode levar a abortamento, ela inibe a síntese de DNA e, por isso, pode levar a cromossomopatias, pode levar a malformações e também pode ocasionar artropatias. Gente, esse seria Diva. Seria basicamente o que a gente teria que falar a respeito de quinolonas. Diva, você quer complementar alguma coisa, Diva? Oi, não, Adriana. Tá bom. Não? Para mim, não. Eu fiz uma aula bastante sintética, principalmente o que eu acredito que os nossos alunos precisam saber nesse momento de quinolonas, e qualquer coisa, se você quiser complementar alguma coisa, está à disposição, Diva. Tá, não. Obrigada, Adriana. Tá ok. Se alguém tiver alguma dúvida. Se não, só agradecer a você, Adriana. Eu que agradeço, Diva, e sempre está à disposição. Tá, obrigada. Depois temos que postar a aula lá no Moodle, tá? Aí você me passa. Tá, eu vou mandar para você por e-mail. Isso, aí você posta no Moodle, pode ser? Pode, tá. Obrigada. Nada, Diva. Nelson? Nelson? Ele já deve ter ido. Uhum. Algum dos meninos? Não?